Olá, muito bom dia a todos que acompanham este culto gravado. Eu quero trazer a palavra bíblica de saudação para nós nessa semana, que é da carta de Tiago, capítulo 1, versículo 18, onde diz: segundo o seu querer, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Deus nos gerou por meio da sua palavra, por meio dela nós nos tornamos filhos e filhas do nosso Deus. É com grande alegria que nós temos novamente a oportunidade de ouvir esta palavra, de sermos moldados, de sermos transformados por esta palavra e pelo exemplo de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós celebramos este culto em nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E assim queremos nos dirigir ao nosso Deus em oração. Convido para você se colocar em oração juntamente comigo. Querido e bondoso Deus e Pai Celestial, louvamos o Teu nome pela oportunidade de novamente estarmos ouvindo da Tua palavra, sermos moldados, transformados por ela. Senhor, esteja com cada pessoa que acompanha esta gravação em suas casas, também com a comunidade que se reúne presencialmente na nossa igreja a cada domingo. Esteja conosco, Senhor, e por meio do Teu Espírito Santo, nos ilumina, nos mostra a Tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. Amém. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas pedem um pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada pessoa que acompanha este culto, esta mensagem. Nós queremos fazer a leitura bíblica que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 1, os 10 versículos do capítulo 1, onde diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor,
não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Todos nós, queridos irmãos, queridas irmãs, precisamos de exemplos. Pessoas a quem nós possamos imitar. Mesmo que inconscientemente, nós tendemos a imitar comportamentos, atitudes, gestos, vocabulários das pessoas que nos cercam, ainda que sem perceber isso. E uma grande prova disso é que algumas pessoas famosas, conhecidas como influenciadores digitais, essas pessoas elas recebem dinheiro para usar produtos de determinada marca, por exemplo. Enquanto que nós que não somos famosos, nós, meros mortais, por assim dizer, nós temos que pagar caro para usar algum produto de uma marca famosa, essas pessoas, pelo contrário, elas recebem para usar produtos dessa marca. Por qual motivo? Porque elas, tendo muitos seguidores, sendo influenciadoras, essas empresas que patrocinam elas, sabem que os seus seguidores também tendem a ser influenciados, tendem a comprar os mesmos produtos, a se vestir de maneira parecida e assim por diante. Essa influência que essas pessoas exercem sobre os outros, ela pode ser tanto para o bem quanto para o mal, positiva ou negativa. Quando nós nos tornamos seguidores de alguém, a gente tende a imitar os seus comportamentos, os seus gestos, as suas falas, os seus vocabulários, não apenas aquilo que a pessoa tem de bom, como também os seus vícios, os seus defeitos. E assim, com o passar do tempo, a gente acaba se tornando mais parecido com as pessoas a quem a gente admira. E por isso, é necessário que a gente escolha muito bem por quais pessoas a gente vai se deixar influenciar, por quais pessoas a gente vai se deixar influenciar, quais pessoas serão o nosso exemplo de vida, quais pessoas que nós vamos seguir, não apenas como se diz hoje nas redes sociais, seguidores, aquela pessoa que vai lá e dá uma curtida, mas seguidores de fato, pessoas que imitem o seu exemplo. E uma coisa que nós nem sempre nos damos conta é que mesmo que a gente não seja famoso, que a gente não seja tão influente assim, mas a gente também serve de exemplo para as pessoas ao nosso redor, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para as pessoas que convivem conosco, de uma forma ou de outra, a gente também influencia. A gente também acaba sendo exemplo, negativo ou positivo, para essas pessoas. Por exemplo, se agora eu estou aqui pregando essa mensagem para vocês, mas no dia seguinte vocês me encontram pelas ruas da cidade fazendo tudo ao contrário do que eu falei aqui, então tudo aquilo que eu falo vai por água abaixo. Por isso, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ensina, deve ser confirmado também pela nossa maneira de viver, porque assim nós influenciamos muito mais a vida das pessoas. Mas, por outro lado, quando a gente fala com convicção daquilo que a gente crê, e a gente também vive de acordo com isso que a gente fala, com isso que a gente prega, então a nossa influência ela se torna grande, ela se torna positiva na vida das pessoas. Ela se torna também poder na vida das pessoas. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse começo, nesse primeiro capítulo da sua primeira carta aos Tessalonicenses, ou seja, a comunidade cristã que existia na cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica, ela era lá na antiguidade a capital da Macedônia. Era uma cidade importante, uma rota comercial lá nos tempos do apóstolo Paulo. E era uma cidade quase que totalmente pagã. Então, ali existia o culto aos ídolos, às falsas divindades, e também estava associado ao culto aos ídolos muita imoralidade, e principalmente a prostituição era associada, por incrível que pareça,
à religiosidade daquele povo, ao culto a esses falsos deuses. O apóstolo Paulo passou ali um tempo em Tessalônica, um curto período de tempo, e ali ele teve a oportunidade de pregar o evangelho. E assim algumas pessoas se converteram a Jesus Cristo, ao evangelho, por meio da pregação e do exemplo do apóstolo Paulo. Mas logo veio a perseguição. O apóstolo Paulo, então, sendo perseguido, ele teve que fugir daquela cidade, depois de um breve tempo que ele esteve com aquelas pessoas que se converteram, e ele então se preocupa com o futuro daquela comunidade. Como que um grupo de cristãos tão inexperiente, tão pequeno, reunido ali naquela cidade, vai sobreviver em meio àquela cultura totalmente pagã, totalmente devotada à prostituição, a imoralidades? Como aquele pequeno grupo iria se manter firme na fé também diante da perseguição? Então, os seus amigos, os seus colegas Silvano e Timóteo enviam notícias ao apóstolo Paulo, algum tempo depois, sobre a situação daquela comunidade em Tessalônica, da pequena comunidade cristã que existia lá. E para a alegria do apóstolo Paulo, ele recebe então a notícia de que a comunidade estava bem, se mantinham firmes na fé. E não apenas eles se mantinham firmes na fé, mas a fé deles era tão grande que ela repercutia também. Até mesmo nas cidades vizinhas, na região, o povo ouvia falar da fé, a tal ponto que eles se tornaram exemplos para os outros cristãos de outras cidades, de outras regiões. O apóstolo Paulo, ele constata com alegria que os cristãos tessalonicenses, eles seguiram o exemplo de Paulo, de Silvano, de Timóteo, e não, por último, o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, a quem eles se converteram. E assim, eles, seguindo o exemplo de Cristo, se tornaram também um exemplo para as outras pessoas ao seu redor. Então, aquela comunidade irradiava a boa mensagem do Evangelho. As pessoas se interessavam pelo que eles tinham a dizer por causa da maneira como eles viviam. Em outras palavras, eles seguiram um exemplo de Cristo para se tornarem também um exemplo. E ao longo desse primeiro capítulo que nós lemos dessa carta, a gente pode observar várias características dessa comunidade cristã em Tessalônica que nos mostram o que eles tinham de diferente, que fazia com que eles se tornassem um exemplo. Estavam sendo bem falados em toda a região. A gente vê, por exemplo, que o apóstolo Paulo fala da operosidade da fé que eles tinham. Ou seja, era uma fé que também praticava boas obras. Eles não ficavam só na teoria falando do amor de Deus, mas eles também agiam de acordo com o que eles falavam. Eles também agiam para propagar este evangelho, esta fé. Então era uma fé que era também operosa. O apóstolo Paulo também fala de uma outra característica, a abnegação. Mesmo enfrentando dificuldades, enfrentando perseguições, eles continuavam firmes na sua fé. E por isso também uma outra característica, a firmeza da esperança. Mesmo em meio a perseguições e dificuldades, eles não se desesperavam, eles se mantinham firmes na fé em Jesus Cristo. Outra característica importante, a palavra de Deus repercutia por meio deles. Eles não apenas foram receptores dessa palavra, mas eles passavam adiante a palavra. Assim, era como se a palavra de Deus, o evangelho que o apóstolo Paulo pregou por primeiro ali entre eles, aquilo continuava ecoando entre os tessalonicenses, mesmo depois que o apóstolo Paulo já não estava mais lá. Eles continuavam falando e aquilo ecoava para a vizinhança, para a cidade, até mesmo para pessoas de outras cidades, porque a palavra repercutia por meio deles. Eles também abandonaram todos os seus ídolos para servirem ao Deus único, ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro. E uma característica de quando nós realmente somos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo é que nós precisamos abandonar todos os falsos deuses, tudo aquilo em que nós prendíamos o nosso coração e confiávamos naquilo que acabava tomando o lugar de Deus na nossa vida. Seja o que for esse falso Deus na sua vida, assim nós, como seguidores de Jesus Cristo, somos chamados a abandonar os nossos ídolos, os nossos falsos deuses.
E por último, uma característica que chamava atenção também no meio deles era a alegria. De tanto que a gente falou em perseguição, em dificuldades, a gente poderia pensar que talvez até eles se tornassem pessoas carrancudas, mal-humoradas, mas não. Apesar de tudo isso, o apóstolo pôde constatar que aqueles cristãos tessalonicenses tinham alegria na fé. E se nós realmente compreendemos o Evangelho, realmente compreendemos o que significa o que Jesus Cristo fez por nós, então, independente de todas as dificuldades, mas nós também teremos esta alegria verdadeira por meio da fé. Isso tudo que eu falei não significa que aquela comunidade era perfeita. É claro, se nós continuarmos lendo a carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo também vai dar os seus puxões de orelha naquela comunidade. Eles ainda tinham alguns defeitos, algumas coisas que precisavam melhorar, pecados que precisavam ser abandonados. Mas apesar de tudo, ele se alegrava em constatar quanta coisa boa estava acontecendo ali em Tessalônica, porque eles seguiram o exemplo de Paulo, seguiram o exemplo de Jesus Cristo e agora eles se tornavam um exemplo para os outros. E por isso, querida comunidade, nós não temos como fugir de ter exemplos e também de ser exemplos para os outros. Mesmo que inconscientemente, nós sempre vamos seguir o exemplo de alguém, sempre vamos nos modelar conforme o comportamento de algumas pessoas e sempre vamos estar influenciando também, sendo exemplos para pessoas ao nosso redor. Na história do cristianismo, há muitas pessoas que se destacaram pela sua fé, pelas suas obras, por tudo que fizeram. Essas pessoas que nós costumamos chamar de santos, elas servem realmente de exemplos para inspirar a nossa fé. Nunca para serem cultuadas, para serem adoradas, tomando o lugar de Deus na nossa vida, mas como exemplos a serem seguidos. Mas o principal, o maior de todos os exemplos que nós temos para seguir, além também de pessoas próximas a nós, do nosso convívio, nossos familiares, pessoas da nossa comunidade, que também servem de inspiração, de modelo para nós, mas o principal, o maior exemplo que nós temos a seguir é Jesus Cristo. Nas páginas da Escritura Sagrada, ali a gente encontra não apenas o que Jesus Cristo ensinou por meio de palavras, mas também o que ele ensinou por meio do seu exemplo, do seu gesto, do seu exemplo de grandeza. Mesmo sendo filho de Deus, ele abre mão de tudo, ele abre mão da sua glória para se entregar, para servir aos pecadores, para amar pessoas que não o amavam, que não o respeitavam. E ali nós temos o exemplo maior que nós poderíamos ter. Então eu quero desafiar a cada um que ouve essa mensagem, se nós somos capazes de imitar, de seguir o exemplo de uma celebridade, de comprar um produto porque algum famoso nos indicou, se nós somos tão dispostos a ser influenciados por tantas pessoas nos dias atuais, então nós como cristãos devemos muito mais, em primeiro lugar, ser influenciados, ser moldados por Jesus Cristo, conhecendo aquilo que ele ensinou, conhecendo aquilo que ele fez por cada um de nós, os seus gestos, as suas palavras, as suas ações. Ali a gente tem que olhar e então nos espelhar nesse exemplo de Jesus Cristo. E se nós, como comunidade, nos espelharmos nesse exemplo, assim também nós vamos acabar nos tornando exemplos para as pessoas para fora das nossas paredes também. As pessoas vão começar a ser influenciadas positivamente também por nós, e o Espírito Santo, então, por meio de nós, ele vai agir e vai fazer coisas grandiosas. O Espírito Santo de Deus vai agir com poder no nosso meio. Deixando para trás todos os ídolos, todos os falsos deuses que nós temos em nossa vida, e seguindo em direção a Jesus Cristo, seguindo o seu exemplo, então nós poderemos servir ao Deus vivo, verdadeiramente, seguir um bom exemplo e ser um bom exemplo para as outras pessoas. Que a paz de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, guarde nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Amém. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz.
Jesus morreu por mim, e agora eu lhe pertenço sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fato é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam. Eu quero trazer alguns avisos para a nossa comunidade. As ofertas avulsas do culto deste domingo se destinam ao trabalho com mulheres, grupos de oase, em toda a nossa igreja na ISLB. Também contribuições para a nossa paróquia podem ser feitas através do número da conta que aparece na descrição deste vídeo. Neste domingo estamos tendo a assembleia da nossa paróquia aqui em Gaspar. Nem todas as pessoas poderão estar presentes nessa assembleia, mas aqui será feita também a eleição da nova diretoria para os próximos 2 anos da paróquia. No próximo culto online, a gente divulga então o resultado, as coisas que foram decididas através dessa assembleia. Convido para termos o nosso momento de oração, para que você silencie, se concentre nesta palavra de oração ao nosso Deus e guarde no seu pensamento, no seu coração, as pessoas por quem você quer interceder. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos por este momento. A tua palavra nos inspira a seguirmos o exemplo de pessoas de fé, tanto da história quanto também de nosso convívio nos dias atuais. Mas, acima de tudo, a seguirmos o exemplo de teu Filho Jesus Cristo, que em humildade se submeteu à tua vontade e veio para servir aos pecadores. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo nos fortaleça para seguirmos este exemplo, e que por meio de nossa comunidade a tua palavra repercuta também para fora das nossas paredes, Senhor, que alcance pessoas em nossa cidade que precisam ouvir desta palavra. Também clamamos, Senhor, pelas pessoas que sofrem, pelos que estão enfermos, enlutados. Abençoa, Senhor, todas as famílias de nossa comunidade e mantém-nos firmes na fé. Clamamos e agradecemos a Ti, Senhor, através da oração que Cristo nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram receber a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que nós possamos seguir na paz de Deus e também seguir ao exemplo do Mestre Jesus Cristo e assim também nos tornarmos bons exemplos, boas influências para as pessoas ao nosso redor. Uma abençoada semana a todos. Um forte abraço.